serviços prestados pela CAB Cuiabá são considerados insatisfatórios. Além das cobranças indevidas, a população sofre com a falta de água. A Agência Municipal de Saneamento, a mais, que deveria fiscalizar a empresa, não cumpre seu papel. Para se ter uma ideia, na semana passada, a Justiça determinou o afastamento dos diretores. E termina no próximo mês o prazo para a CAB universalizar o abastecimento de água em Cuiabá. Porém, a concessionária não deve cumprir o contrato com a Prefeitura. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o prefeito da capital, Mauro Mendes. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Cuiabá, a todos que nos acompanham nessa tarde aqui de segunda-feira. Prefeito, duas questões aí. Todo mundo já sabia que a diretoria da Mais agia como se fosse um departamento da CAB, como se os diretores fossem subordinados da empresa. Agora tem um outro problema. A CAB não vai cumprir o contrato que era de universalizar a água aqui em Cuiabá. E aí? Qual penalidade? Vai ter multa para a empresa? Não vai? Como vai ser? Porque a sociedade vai ficar no prejuízo. Lúcio, em primeiro lugar, nós temos que esclarecer que o papel objetivo da fiscalização do cumprimento do contrato, em primeiro lugar, é da AMAIS, que é uma agência que foi criada pela Câmara dos Vereadores, criada em lei, e o prefeito anterior, ele fez a indicação dessa atual diretoria. E nós não poderíamos, não tínhamos... O prefeito Francisco Galindo. É bom dar os nomes, né? Sim, prefeito anterior, Francisco Galindo. E nós temos agora o vencimento desse mandato, isso é previsto na legislação do município, mas esta regra é uma regra que funciona no Brasil inteiro. O mandato de uma agência, ele não pode ser mudado ao bel prazer do prefeito, de um governador, até mesmo do presidente da República. Portanto, nós agora estamos fazendo uma reestruturação dessa agência, nós estamos criando cargos que vão ser preenchidos por concurso público para fiscal, para agente de regulação, e nós estamos ampliando as funções dessa agência reguladora. Mandamos esse projeto de lei para a Câmara Municipal de Cuiabá, estamos aguardando a apreciação e aprovação pelos vereadores e, na sequência, então, nós vamos escolher uma nova diretoria que vai ter um perfil técnico para que nós possamos dar respostas claras a estes problemas. O que é prático e verdadeiro é que continua faltando água na torneira de grande parte ou de muitas áreas na cidade de Cuiabá. Então, nós podemos dizer que ela não está cumprindo o contrato e essa história, que foi dita aí tantas vezes, de água na torneira, de universalização, foi inventada por eles, não por nós. E nós vamos cobrar dentro da legislação, mas usando todo o rigor possível para que nós possamos garantir isso nos próximos meses ou aplicar as sanções previstas em contrato. A situação é um pouco mais complicada até, né, prefeito? Porque além de faltar água, a conta de água ficou muito alta. Eu estive no PROCON na semana passada durante essa questão de endividamento. Eu não consegui achar uma pessoa ali dentro que não estivesse reclamando da CAB. E olha que nós tivemos aumento da conta de energia, existem outras situações. Como é que fica a população? Ela vai ter que esperar, então, resolver essa questão da agência ou não? O Executivo vai tomar alguma medida? Olha, as medidas que o Executivo pode tomar, na verdade, elas são através da agência. A agência é que tem o papel de ser a fiscalizadora imediata. Agora, nós, como poder concedente, eu encomendei à Procuradoria do município um estudo claro que deve ser entregue agora, no início de abril, para saber quais são as medidas dentro do contrato e no limite da lei que nós poderemos tomar com relação à atuação da CAB na cidade de Cuiabá. E eu sempre disse, defendi a concessão, ela é boa para a cidade, mas que a empresa também tem que cumprir o contrato. Ela tem que colocar água na torneira, tem que fazer as obras de esgotamento, de esgoto na cidade de Cuiabá, e me parece que isso não está sendo feito dentro da percepção da população e dentro da realidade que nós queremos, que é água na torneira e esgoto sendo feito na cidade de Cuiabá, dentro do prazo previsto no contrato. Prefeito, falar agora sobre a saúde. O senhor até o ano que vem consegue honrar o compromisso feito com a sociedade, com a população de Cuiabá, entregando o novo pronto-socorro? Lúcio, em primeiro lugar, nós temos que dizer que esse pronto-socorro de Cuiabá, ele é um pronto-socorro que não é só de Cuiabá, atende aí praticamente 50% do atendimento é da população do estado de Mato Grosso. É uma obra que nós já deveríamos ter começado a fazê-la há mais de 10, 15 anos atrás, quando esse pronto-socorro deixou de atender, pelas condições estruturais dele, a grande demanda que nós temos aqui na nossa capital.
Graças a Deus, nós conseguimos nesses 2 anos escolher a área, contratar o projeto, elaborar o projeto, fazer as aprovações necessárias para que uma obra dessa fique de pé. Não é porque a prefeitura que nós não temos a obrigação legal de aprovar no Bombeiros, aprovar na própria prefeitura, vigilância sanitária, nos órgãos ambientais, já fizemos isso. A licitação já foi colocada na praça, está previsto agora para o dia 6 de abril a abertura do processo de contratação da empresa para executar esta obra e nós acreditamos que, se Deus quiser, se correr tudo corretamente, nós no mês de abril ou início de maio vamos dar ordem de serviço para a execução dessa obra. Os recursos estão garantidos, assinamos na semana passada um convênio com o governo de Mato Grosso. Quero aqui agradecer ao governador Pedro Táxi, que honrou um compromisso, né, de destinar 50 milhões de reais para que nós possamos fazer essa obra, porque o município sozinho não teria jamais condições e não seria justo também ele bancar sozinho esta obra, que é uma obra para um grande hospital de Mato Grosso, construído na nossa capital, e vai ter então 50 milhões do Estado e 30 milhões da Prefeitura. E a partir daí é acompanhar a obra, cobrar da empreiteira, cruzar os dedos, torcer, pedir, né, que Deus nos ajude, que nós contratemos aí uma boa construtora e ela possa honrar o prazo, que é de 20 meses a partir da ordem de serviço que nós esperamos dar no final de abril ou início de maio. Agora, um outro serviço importante público, prefeito, o VLT continua atrapalhando aí o processo para licitação do transporte público, por quê? Olha, nós criamos agora, nessa mudança de tarifa, né, uma comissão para estudar e definir os critérios para uma nova licitação. É óbvio que o VLT, se ele entra ou não entra, ele muda sim toda a concepção, toda a rede, né, da malha de ônibus, as linhas de ônibus serão profundamente alteradas com entrada ou não do VLT. Se você vai fazer uma licitação para um prazo de 10 anos, quem eventualmente quiser participar e tiver interesse, vai ter que fazer investimento. Ele faz um investimento para que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, entre o VLT e mude tudo, ou ele faz um investimento para 10 anos, VLT entra, VLT não entra. Então nós estamos no limite aguardando essa decisão, que é do governo do Estado. Eu acredito que o governador e sua equipe estão fazendo todo o esforço para que rapidamente possa dirimir essas dúvidas e dar uma decisão clara e, se possível, uma continuidade nas obras, mas até lá nós temos essa indefinição. Estamos fazendo os nossos trabalhos, mas eu quero, dentro do prazo previsto no decreto, soltar essa licitação e contratar aí, né, através de concorrência pública, empresas que possam prestar um serviço de qualidade ao povo cuiabano. Prefeito, por falar em qualidade, o transporte coletivo que é oferecido ao usuário aqui em Cuiabá é de péssima, é de horrível, a qualidade é horrível. A passagem aumentou não faz muito tempo. E aí, as empresas que operam o sistema, elas não vão ser cobradas para melhorar a qualidade desse transporte? Mas, Lúcio, nós temos que cobrar dentro do contrato. O contrato que aí está e as regras que aí estão, elas não foram criadas por mim. Por isso que nós vamos colocar um novo edital. Nesse novo edital, nós vamos colocar o tempo de vida útil que cada ônibus deve ter, porque hoje nós temos ônibus muito velhos, mas quando você olha o contrato que foi assinado com a prefeitura há muitos anos atrás, as empresas, aparentemente, elas estão cobertas. Mas pode ter ônibus caindo aos pedaços? Não, Lúcio, Ponto não de pode. Ônibus que não protege nem do sol, não nem da pode, chuva. e nós determinamos na semana passada que fosse feita uma fiscalização em 100% dos ônibus. Inclusive você, a imprensa, o Ministério Público estão convidados para participar junto conosco desta fiscalização. E nós queremos saber se cada ônibus que lá estão, né, que está circulando pelas ruas de Cuiabá, se eles estão, no mínimo, dentro daquilo que prevê o contrato. Se estiver, aí nós temos que tolerar, porque é o que está no contrato, mas nós estamos cobrando e vamos colocar essa licitação, porque aí definitivamente nós vamos colocar regras novas e vamos buscar uma empresa que queiram cumprir essas regras de qualidade e atender bem a população cuiabana no transporte coletivo. Além da inspeção, a Prefeitura já anunciou também a implantação de 400 pontos. Isso também não é responsabilidade das empresas? Ou não, o contrato prevê que elas têm uma responsabilidade de fazer 25 por ano. É muito pouco. Nós vamos exigir que elas o façam. Se tiver alguma defasagem, elas vão ter que atualizar essa defasagem. Mas, independente disso, nós já estamos definindo o modelo
né, buscando os recursos necessários, mas nós queremos, no ano de 2014, 2015, fazer aí 400 pontos de ônibus novos em Cuiabá. São 2.200 existentes e ao longo de toda a história de Cuiabá, nós temos apenas 612 pontos cobertos. Muito pouco. Queremos fazer 400 esse ano e, se possível, dependendo das condições financeiras da Prefeitura, mais 400 no ano que vem, em 2016, fazendo então mais 800 pontos de ônibus novos cobertos na cidade de Cuiabá. Prefeito, antes da gente encerrar, dá tempo de fazer uma última pergunta. No transporte coletivo, o senhor vai dar um aperto nas empresas que operam o sistema. Em relação à água, o senhor subiu o tom da crítica em relação à CAB de uns tempos para cá. O senhor quer terminar o pronto-socorro até o final do ano que vem. Essas três áreas aí que são essenciais, transporte, a água e a saúde, e com as providências que o senhor está anunciando, acabam confirmando aquilo que o senhor não quer admitir. O senhor é candidato à reeleição, não é? Não é não, prefeito? Não, Lúcio, transporte coletivo, água e saúde são as maiores reclamações. Lúcio, eu tenho um compromisso e assumi esse compromisso com o povo cuiabano de ser prefeito por 4 anos. Teve gente que mentiu na eleição de 2012, dizendo que eu iria sair para ser candidato a governador em 2014. Quem disse isso mentiu descaradamente para a população. E eu tenho dito, gente, é o tempo da verdade. Não dá para fazer mais política mentindo. Está aí as manifestações nas ruas pedindo mais honestidade, mais transparência, o fim da corrupção e muitas outras coisas. Então, eu não vou falar de eleição 2016 antes que 2016 entre. Até lá, eu vou cuidar de Cuiabá, eu tenho uma cidade para administrar. Ninguém aguenta acabar uma eleição. Mal saímos da eleição de 2014 e já estão querendo abrir o processo eleitoral de 2016. Eleição parece-me que só interessa aos políticos. Ao cidadão, ele quer saber do asfalto, da escola, da saúde, de coleta de lixo, enfim, cuidar da cidade. É esse o meu compromisso e eu não vou falar de eleição antes que nós estejamos em 2016. Até lá, vamos ao trabalho. Prefeito, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. O senhor não disse que é, mas também não disse que não é. Muito obrigado. Muito obrigado, Lúcio. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos e uma grande semana aí, se Deus quiser, um bom ano também para todos. Obrigada, prefeito.